Bom dia, estudante. A nossa atividade de hoje é a do livro de português do volume 1 da coleção Educa Macapá. Nós vamos estudar um poema do título A Escola da Mestre Silvina. Esse poema ele vai trazer como era a escola, a realidade das escolas no modelo antigo de escola. Nós vamos relembrar como é essa escola antiga, qual é a visão que as crianças daquela época têm sobre essa escola antiga. O texto é um poema da poetisa Cora Coralina. Ela traz a ideia de como ela viveu essa escola enquanto ela era estudante, enquanto ela era criança. O texto diz o seguinte: A escola da Mestre Silvina. Não havia chamada, e sim ritual, de entrada compassada, bênção mestra, banco dos meninos, banco das meninas, tudo muito sério, muito respeito, leitura alta soletrava-se, cobria-se o debuxo, dava-se a lição, tinha dia certo de argumentos, com palmatória pedagógica em cena, cantava-se em coro a velha tabuada. Velhos colegas daquele tempo, onde andam vocês? Cora Coralina, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, 2003. Esse texto, que é um poema, um trecho do poema completo da poetisa Cora Coralina, ela traz a ideia, de saudade dessa época de escola. Ela traz essa ideia do eu lírico. O eu lírico é a pessoa dela que está demonstrando o seu sentimento, as suas ideias sobre esse texto que fala sobre a escola antiga. Que escola é essa autora está falando? Ela está relembrando a escola de quando ela era criança, quando ela era uma menina que vivia nessa escola antiga. Como era essa escola? As suas memórias mostram isso. O que ela traz nesse texto? Ela mostra que ela diz que isso é tão diferente dos dias da escola atual, da nossa escola nova de hoje, mas ela não diz isso com raiva, com indignação. Ela demonstra todo o seu sentimento de saudade. Ela diz que é diferente, sim. Olha como essa escola era rígida, como era a rotina da sala de aula, como o professor ensinava, como ele trazia as atividades para desenvolver com os estudantes. Ela não tem raiva disso, ela não tem indignação. Ela sabe que é diferente da escola atual, mas ela sente saudade no final. Ela tem um trecho no final que ela diz assim: velhos colegas daquele tempo, onde andam vocês? Então, ela não demonstra raiva, indignação por aquilo que a escola representa para ela, mas ela demonstra saudade desses amigos dela, a saudade de infância, de criança. Olha o que ela traz nesse texto. Ela diz assim: não havia chamada, e sim ritual. A chamada é fazer a frequência dos alunos, é saber quem é que veio para a aula hoje, é a nossa frequência atualmente. Como a professora fazia essa chamada antigamente? Vocês imaginam como seria? Ela faz uma crítica. Ela diz que isso não era uma chamada, era um ritual. O que significa dizer que é um ritual? O ritual quer dizer que era uma solenidade. Existia toda uma preparação. As crianças deveriam chegar, entrar na sala, ficar no seu lugarzinho. A professora e o professor falavam em voz alta, chamada. E aí todos deveriam fazer silêncio para ouvir o seu nome. Então isso é um ritual, é algo que deveria ser um momento de respeito ao professor. Não poderia fazer barulho, não poderia fazer bagunça, ninguém poderia se levantar do seu lugar. A chamada era um ritual, era como se fosse um padre rezando a missa. Então isso deveria ser respeitado. Assim como quando o professor ia para frente explicar, para frente da lousa, isso também era um ritual. Isso que é o sentido de ritual que ela traz. E o que ela diz? De entrada compassada. Por que ela fala de entrada compassada? Porque as crianças entravam com os passos certinho. Elas entravam fazendo o mesmo passo.
Elas faziam o mesmo passo. Ninguém poderia entrar muito rápido nem muito devagar. Então a gente pode entender que essa entrada compassada, até os passos delas eram organizados. Não poderiam entrar nem muito rápido nem muito devagar. E olha o que ela fala aí. Quando o estudante entrava na sala, ele tinha que pedir bênção para o professor. Ela diz aí, ó, bença, mestra. Por que que nós tínhamos que pedir bênção para o professor? Eu estudei nessa escola também. Eu, como professor de vocês, eu estudei. Os pais de vocês estudaram nessa escola. Por que que nós tínhamos que pedir bênção para o professor? Era uma influência da educação religiosa e da educação familiar. O professor tinha que ser respeitado, muito respeitado. E ele era como se fosse, ele é uma autoridade, mas ele era como se fosse alguém, membro da nossa família. Nós deveríamos ter respeito por ele. Então é uma influência tanto da educação religiosa como da educação familiar. Os estudantes pedirem bênção para o professor e para a professora. Bênção, mestra. E o que ele fala? Ó, existia uma separação entre meninos e meninas, para que não houvesse esse desrespeito, esse contato físico. As meninas sentavam num banco, os meninos sentavam no outro. Aí ele diz, tudo muito sério. O poema diz, o eu lírico, né? O eu lírico desse poema, apesar dele a gente chamar de eu lírico, ele é uma mulher, é uma menina que está se lembrando das suas memórias, né? A Cora Coralina, ela é já uma velhinha, uma idosa, mas ela escreve o poema como se tivesse a memória de menina, de criança, quando ela era ainda, né, uma criança que estudava nessa escola antiga. E aí ela continua, tudo muito sério, muito respeito. Olha o que eu falei. Respeito pelo professor, respeito pelos colegas. Meninos respeitavam meninas e meninas respeitavam meninos. Aí ela continua. Leitura alta é uma atividade. Soletração, outra atividade. Cobria-se ou debuxo. Olha essa palavra diferente, é uma palavra antiga do dicionário, debuxo. Debuxo quer dizer rascunho. Eles escreviam textos cobrindo as letras, cobrindo os rascunhos. O debuxo no dicionário significa isso. Podem pesquisar lá, tudo bem? E aí ela continua, ó. Tinha dia certo de argumentos, de defender ideias. O professor perguntava e os alunos deveriam explicar aquelas ideias. Então tinha também dia para fazer argumentação. Era uma atividade. Com palmatória pedagógica em cena. Vocês não conhecem a palmatória. A palmatória ela é um instrumento de madeira, um objeto, que o professor utilizava para punir os alunos que não acertassem as respostas. Ele punia como se o aluno tivesse a obrigação de estudar mais para aprender mais. Então, isso era a palmatória pedagógica. Eu também participei disso. O professor fazia uma atividade que os alunos deveriam responder, era um desafio. Se os dois alunos errassem, o professor ele aplicava o castigo, a palmatória, nos dois alunos. Eu era um estudante muito inteligente, eu já sabia ler desde da minha primeira série, e eu nunca peguei palmatória, nem do professor, nem do aluno. Mas eu dava palmatória nos meus colegas, e eu não gostava de dar. A Cora Coralina não fala no poema dela, mas eu não gostava de dar. Eu conhecia os meus colegas, eu gostava muito deles, e eu não gostava de dar palmatória neles, quando tinha tabuada e quando tinha leitura. Mas eu era obrigado a dar, porque senão o professor ia dar neles e em mim, mesmo que eu tivesse acertado a lição. Então, a palmatória, ela era um instrumento de punição dos estudantes, de castigo, para que nós estudássemos mais, para que nós nos esforçássemos para estudar, como se a responsabilidade de aprender fosse só nossa. O professor ensinava, mas ele cobrava mais de nós. Então, isso é uma lição da escola antiga também. E olha o que ele fala. O eu lírico. Cantava-se em coro a velha tabuada, atividade com a tabuada. E aí no final ela faz, né, uma pergunta. Ela traz a lembrança, a recordação e essa saudade. E ela diz assim, velhos colegas daquele tempo, onde andam vocês? Então a Cora Coralina, ela demonstra como essa escola antiga da mestre Silvina, ela não está culpando a professora por isso. A educação nessa época era muito tradicional, era rígida. E ela cobrava das crianças, né, que elas se empenhassem em estudar. Ela responsabilizava vocês, estudantes, por estudarem mais e mais, para aprenderem mais. Então, a Cora Coralina não está culpando a professora.
A Cora Coralina não está culpando a professora, a mestre Silvina por isso, mas ela está dizendo como essa escola antiga, ela era rígida, ela punia os estudantes. E ela está sentindo saudade dos colegas daquela época. Ela diz, onde andam vocês? Então ela tem um sentimento de criança, ela está revivendo o sentimento de criança do seu eu lírico, de sentir saudade dos amigos, da convivência, de toda a experiência que ela viveu na escola quando ela era criança. Tudo bem? Esse é o nosso texto de hoje, esse poema.